Salve! E aí, rapaziada? Tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam em casa, lavando a mão, protegendo quem vocês amam, pra gente passar por essa quarentena, hein? Tirando isso, espero que estejamos todos bem. Eu sou o Pedro, sou professor de matemática que vai estar aqui por conta dessa aula. E hoje o nosso assunto é função exponencial. Só que antes da gente começar a falar da aula em si, eu preciso dar um aviso. Essa aula vai ser dividida em duas partes. Na primeira, a gente vai tratar da função exponencial, entre aspas, na sua forma básica. Tá? A gente vai falar dela só como f de x igual a elevado a x, mais nada. Na próxima aula, eu já vou trazer a função exponencial com mais parâmetros. A gente vai colocar mais 3 nela, para a gente ver como que eles vão alterar o gráfico da função, quais consequências isso vai trazer, porque isso é uma informação muito importante que a gente vai se deparar lá na frente. Com certeza. Com certeza, a gente vai acabar vendo um exercício que a função exponencial não vai estar definida tão clara, tão limpa assim. Tranquilo? Então, esse é o primeiro aviso. A aula de função exponencial estará dividida em duas partes. Essa parte que vocês estão vendo agora é a primeira, e a segunda vai ser o próximo vídeo a sair. Isso aí é sem falta. Tranquilo? Segundo aviso, like. Sempre importante. Deixa o like, se inscreve no canal aí embaixo, divulga para todo mundo nas suas redes sociais. Vamos fazer esse negócio acontecer, vamos divulgar os vídeos aí que eu tô ralando pra caramba para fazer esse conteúdo. Espero que vocês estejam gostando. E vou repetir o lema que eu tinha começado na última aula. Vamos começar a fazer vários exercícios depois de assistir às aulas. E tudo quanto é dúvida que vocês tiverem, deixa aqui embaixo. Pode trazer, pode trazer. Se eu não tiver com tempo para responder, quem souber responder, pode responder. Vamos começar a trocar ideia, começar a conversar, a criar esse conhecimento aí. Beleza? Então, fechado. Então, vamos falar da nossa aula de hoje, que é função exponencial. Primeiro de tudo, por que ela recebe esse nome? Repara aqui para mim, ó, a lei da função dela. A elevado a x. A é um número qualquer. Tem suas restrições? Tem, que inclusive eu já até coloquei elas aqui já. Mas é um número qualquer. Não é a variável da função. A variável é o x, que está no expoente. Por isso, ela recebe o nome de função exponencial. Porque a variável está no expoente. Ao contrário das funções de primeiro e segundo grau que a gente estava estudando até agora. As variáveis estavam na base do expoente. Beleza? Essa é a diferença. Então tá bom. A nossa lei da função é essa. A elevado a x. E aqui a gente vai escolher o valor do a para a gente poder ir brincando com a função. Repara aqui para mim, esses pontos que eu marquei aqui são pontos que pertencem à função. Eles estão aqui do lado para a gente ver como que funciona. Mas isso daí a gente vai olhar daqui a pouco. Olha só, à medida que eu vou aumentando a, vai ficando cada vez mais crescente, né? Vamos dizer assim. Para uma variação pequena no x, a variação do y é cada vez maior. Então, se o a é positivo, a função é positivo não, desculpa. Se o a é maior que 1, a função é crescente, ok? Se o a é igual a 1, olha o que vai acontecer. A função vira uma reta. Faz sentido isso? Por que ela vai virar uma reta? 1 elevado a x é 1, para todo e qualquer x. Ok isso? Então, se o a é igual a 1, é uma reta. A gente não está interessado em retas, porque a gente já estudou elas antes. É ou não é? A gente já viu função do primeiro grau. Então, e além disso, deixa de ser uma função exponencial, porque não é uma curva mais. É uma reta. Então o a, ele necessariamente tem que ser diferente de 1. Tranquilo? Vamos continuar diminuindo devagar agora. Ó, a função mudou de figura. Tá vendo? À medida que x está aumentando, y está agora diminuindo. Então, quando a está entre 0 e 1, a função ela é decrescente. Fechado? Então, uma recapitulação básica: se a é maior que 1, a função é crescente. Se a é igual a 1, a função é uma reta. Não é para rolar. Se a está entre 0 e 1, desculpa. Se a está entre 0 e 1, a função é decrescente.
E aí vamos para a última parte. Se A é menor que zero, a função deixa de existir. Beleza? Repara que não tem a curva da função presente no gráfico. Por que isso acontece? Porque pensa comigo. Vamos deixar aqui no 0,2, sei lá. E aí imagina que a gente tem que calcular f de meio. Eu vou colocar isso para mostrar aqui para vocês, só para vocês verem como é que vai ficar. Olha só, coloquei aqui. Abri mais um cantinho aqui e digitei a mesma função. Apareceu com um nome diferente, b de x, só para não dar conflito, mas é exatamente a mesma função. Repara que ele colocou só na forma fracionária. Se eu colocar para avaliar numericamente, a gente vai dar o 0,2 certinho. Tranquilo? Aí se eu calculo f de meio, ou seja, a raiz quadrada desse menos 1 sobre 5, aparece esse trem aqui. I sobre 5 vezes raiz de 5. Que isso? Não existe. Na verdade, não vou falar que não existe. Isso daí é uma coisa que a gente não vê por agora, né? Porque o ideal é que você esteja vendo, caso esteja estudando pela primeira vez, isso no primeiro ano do ensino médio. Então você não está vendo esse assunto desse izinho aí. Caso você esteja revisando para algum vestibular, alguma coisa, complexo. Eu não vou me delongar muito aqui porque isso não é um assunto da aula. Mas, se você estiver revisando para algum vestibular, complexo. Se estiver vendo pela primeira vez, isso não pode acontecer, porque a gente está calculando a raiz quadrada de um negativo. Então é por isso que o A tem que ser positivo, indefinidamente. Beleza? A sendo positivo, a gente já tratou dos problemas. Se A está entre 0 e 1, a função é decrescente. Se A é 1, é uma constante que a gente já estudou e não é para acontecer. E se A é maior que zero, nós temos aí normalzinho. Beleza? Então tá. Só para a gente fazer uma pequena verificação, sem muito estresse, olha só. Vamos colocar A igual a meio. Beleza? Agora foca a atenção na planilha ali. 1 dividido por 2, meio. Ok. 1 dividido por 2 ao quadrado dá 0,25. 1 dividido por 2 elevado a 3, 0,13, né? Aqui é o arredondamento do programa, tá para duas casas decimais. Só que isso seria 0,125. 1 dividido por 2 elevado a 4 deu ainda menos, 0,06. 1 dividido por 2 elevado a 5, 0,03. Por que eu estou mostrando isso? É só para exemplificar o porquê que quando A está entre 0 e 1, a função fica decrescente. Tranquilo isso? Então pronto. A gente já falou do A aqui. E agora a gente tem que falar de outros dois assuntos. Então vamos lá. Os dois próximos assuntos que a gente tem que tratar são raízes da função e interseção com o eixo y. É o mesmo esquema das duas funções que a gente falou até agora. Raízes da função, a gente tem que resolver a equação f de x igual a zero. Quem é f de x? Pelo menos agora, é meio elevado a x igual a zero. Aí eu lhes pergunto-lhes a vocês: existe x que anule um A que está dentro dessas restrições aqui? Não, senhoras e senhores. Não existe. Então, independente de qual seja o valor de A, o gráfico de uma função exponencial não vai cortar o eixo x. Fechado? Ou seja, vamos dar só uma recapituladinha. Como eu tenho a equação f de x igual a zero e do lado eu tenho uma exponencial em que a base é positiva, não existe raiz. Fechado isso? Próximo assunto, interseção com o eixo y. Também não vai mudar. A interseção com o eixo y é o valor de f de zero. Aqui eu até escrevi de uma forma mais geral, coloquei já logo a elevado a zero, porque isso vai ser 1 para qualquer valor de A. Isso até mesmo se ele fosse, hipoteticamente, um negativo. Ou seja, aqui inclusive esse A de cabeça para baixo é um símbolo matemático que significa para todo, ok? Então isso aqui vocês vão ler f de zero, A elevado a zero, que é igual a 1, para todo A. Então assim, a interseção com o eixo y de uma função do segundo grau é sempre
no ponto 0,1. Sempre. Não muda. Presta atenção no ponto A aqui, ó. Olha como que ele vai continuar no lugar. Tirarari, estou dançando com A. Olha lá. Estou dançando com A. Não sai. A gente acabou de mostrar por quê. Não vai sair. Beleza? É isso. Para a primeira parte, né? Como eu disse, essa aula vai ficar dividida entre duas partes. Então, assim, para esse momento inicial de função exponencial, tá ótimo. A gente tratou da forma básica, tratamos das restrições da base, tratamos da raiz da função, tratamos da interseção com o eixo y. Fechou? Tratamos de todos os elementos básicos. Agora, quando entrarem os parâmetros, aí a coisa vai mudar de figura. Por isso que é importante eu deixar no vídeo separado, para que a aula não fique simplesmente enorme e muito exaustiva. Aqui a gente tratou bem de um conteúdo, bem condensadinho, rapidinho, você assiste pai bola. Pronto. Finalizamos a aula. Uma coisa que só faltou eu mostrar, olha só, vou colocar aqui negativo só para facilitar. Talvez vocês tivessem se perguntado, ou talvez não. Mas olha só, a função não está encostando no eixo y? Lê do engano. Acompanha comigo. Eu vou dar zoom. Ela não está encostando. Não está encostando. Existe uma distância. A questão é, essa distância vai ficando tão pequena que não dá para ver olho nu. É isso. Esse tipo de coisa a gente chama de... eu vou reformular. Essa reta que a função não encosta, ou não corta, a gente chama de reta assíntota. É um nome que vocês podem ou podem não ver, né, nas aulas de vocês. Então estou trazendo aí como uma informação a mais. Isso não é necessário saber, de forma alguma, ok? Não é necessário saber mesmo, mas é só importante mostrar que, apesar do gráfico estar mostrando que estava em cima, não estava. Olha aí, eu dei só um zoom e mostrou a distância, ok? Agora sim, é isso. Então, gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Sim, foi uma aula ainda mais curta, mais calma. Ainda vai ter umas que podem ficar um pouquinho maiores. Claro, eu sei que vocês estão adorando as aulas pequenas. Enfim, espero muito que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Eu vou repetir os lemas do início da aula. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, seja em exercício, seja no próprio conteúdo da aula. Qualquer coisa, pode deixar aí, tranquilo? Se for um elogio ou uma crítica construtiva, vai ser ainda mais legal. Fechado? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Próxima aula, parte 2 de função exponencial, que aí a gente vai tratar com vários parâmetros a mais, a análise vai ficar mais completa, vão aparecer outras possibilidades e a gente vai tratando disso com mais calma. Beleza? Então é isso, dá seu like, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal aqui embaixo e eu vejo vocês na próxima aula. Um beijo e até a próxima.